Olá, eu sou Maria Amélia de Alvarenga Drummond, nutricionista, e hoje nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas de ações de autocuidado que vai te trazer muito mais saúde no seu dia a dia. E aí, tá precisando de ter mais saúde, mais energia e disposição? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar dicas preciosas que, se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai deixar aqui nos comentários o quanto que esse vídeo mudou a sua vida. Na maioria das vezes a gente acha que saúde é a ausência de doenças. Nada disso. Saúde é a gente ter prosperidade em várias esferas da vida. Como a gente se sentir pleno, fazendo com que as nossas células trabalhem mais felizes no nosso dia a dia, se conectando em vários campos da vida, tanto a nossa parte social, quanto o autocuidado com o nosso corpo físico, mas também com a nossa mente, nos nossos relacionamentos. Então é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu tenho certeza que essas dicas farão diferença para você. E aí, vamos pro vídeo? Rodou! A primeira ação de autocuidado que vai nos trazer mais saúde é cuidar do corpo físico. Anota aí. Como a gente cuida do corpo físico? Movimentando, atividade física. Você está fazendo atividade física diariamente? Nós temos que movimentar o corpo, os músculos, as nossas células. Movimento gera vida, é energia do movimento. Quando a gente está muito quietinho, quando a gente está muito paradinho, fechando janela, tudo escuro, não tem um ânimo para nada, isso é depressão. Isso te leva para dentro. Movimente-se. Movimento é a energia para a vida. As células captam mais oxigênio, as células precisam de nutrição para movimentar-se. Então, pode ser musculação, pode ser uma caminhada, pode ser um vídeo de exercício guiado no YouTube, pode ser dança, não importa. Tente fazer algo que movimente o seu corpo para gerar vida, para as células ficarem em movimento, numa energia muito positiva, que vai fazer com que seus exames melhorem, sua disposição, sua energia, você vai ter mais força muscular, massa óssea. Então isso é envelhecer bem, isso é ter saúde. Outra dica para o corpo físico é alimentar-se bem, comendo mais comida de verdade, claro, dentro da individualidade, mas diminua os industrializados, coma mais produtos naturais que Deus nos deu. Então vai mais à feira livre, casca, bagaço, sementes. Então veja, né, o que o nutricionista te passou, mas tente diminuir os industrializados. Tente aí eliminar um pouco de caixinhas, de pacotinhos, refrigerantes. Quanto mais comida natural, verduras, legumes e frutas, mais o seu intestino vai receber nutrição, mais você vai ter energia e disposição para suas células trabalharem a todo vapor com a nutrição correta. Outra forma de cuidar desse corpo físico é deixando o sol entrar na sua casa. Abra as janelas, tome um bom banho de sol num sábado, num domingo. Se você tem essa oportunidade diariamente, não deixe de pegar essa energia do sol. O sol cura doenças, te energiza, ativa a sua vitamina D, te traz imunidade. Também não deixe de fazer um check-up. Faça exames de vitaminas, como que estão as suas taxas de vitamina D, vitamina A, complexo B. Tenta fazer um check-up e ver se seus exames de nutrientes estão em níveis ideais. Caso não estejam, faça a reposição. Procure um bom profissional para repor os nutrientes que as suas células precisam. Muitas vezes somente a alimentação não é o suficiente para deixar os valores em níveis ótimos, para que nossas células funcionem aí 100% saudáveis. A segunda ação de autocuidado que vai nos gerar saúde é cuidar da nossa mente, do nosso campo emocional. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, se conectando com o presente. Eu estou muito ansioso, eu estou conectado com o futuro. Será que vai dar certo? A gente está muito conectado com o futuro, ansioso. Ou será que eu estou conectado com o meu passado? Passado é culpa. Ai, aquilo que aconteceu na minha vida, nossa, culpa, esquece o passado, já passou.
Então se conecte com o presente. Se conectar com o presente vai te trazer muito mais saúde. Aprenda com o passado, não se projete no futuro. Para isso, a gente fala hoje de uma técnica que é o Mindfulness, atenção plena ao presente. Como que a gente faz isso? Toda vez que a gente estiver com o pensamento lá no futuro, ansioso, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, a gente volta o pensamento para o presente. Toda vez que a gente estiver lá preso no passado, se culpando, culpa é depressão. Eu não me perdoo pelo meu passado, eu não perdoo o que aconteceu comigo, eu não aceito o erro. Então a gente tem que reagir, se conectar com o agora. Então se eu estou comendo, eu estou com a atenção plena no presente. Porque quando eu estou conectado no futuro, às vezes eu como com o pensamento lá na frente e às vezes eu nem mastigo. Então uma coisa vai gerando a outra. Às vezes um problema no campo emocional, no meu mental, porque eu estou conectada ansiosa lá no meu futuro, me faz comer rapidamente, não prestar atenção, né? Naquele momento da alimentação eu mastigo muito rápido. No que eu mastigo muito rápido, o alimento chega mal digerido no estômago, isso fermenta. E aí pode dar uma desbiose, às vezes a pessoa queixa estufamento, queixa má digestão, queixa excesso de gases. Então, uma coisa vai gerando outra. Às vezes um problema no campo emocional vai gerando, né, um problema no meu físico. Então, se conectar com agora é muito importante. Qual outra forma que a gente consegue trabalhar essa conexão com agora? A meditação, ter um tempo de autocontemplação. Então, pega uma música guiada no YouTube e preste atenção no seu movimento de respiração. Isso é conectar com agora. Então, o uso de óleos essenciais no momento dessa meditação, um banho mais demorado, prestando atenção na água caindo. Então, tudo que você for fazer, tenta prestar atenção no movimento do agora. Outra forma de deixar a saúde emocional em dia é fazer mais coisas que a gente gosta e que a gente vai deixando de lado. Então, se você gosta de andar de bicicleta e não anda mais, comece a andar de bicicleta. Se você gosta de andar de patins, pular corda, costurar, tocar um instrumento, faça mais coisas que te dê prazer. Isso ajuda muito a trazer alegria, esse movimento de satisfação para a vida. Outra forma de trazer saúde mental é vigiar os pensamentos negativos. Então, cuidado, porque você pode ser seu maior inimigo. Como é que anda a sua saúde mental? Você anda falando muito mal de você e nem percebe? Ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo, ah, eu não consigo. Vigie os pensamentos negativos. Pensamentos geram sentimentos que geram ação. Pensa em algo negativo. Daqui a pouco você vai ter um sentimento de algo ruim. Daqui a pouco você está chorando ou você está mal-humorado, você está tendo uma ação que resultou do sentimento que você teve em relação àquele pensamento. Só que na maioria das vezes os nossos pensamentos, eles estão no piloto automático. A gente não sente que a gente fala mal da gente, a gente não sente que a gente fala negativo o tempo todo, que a gente acha que vai dar tudo errado o tempo todo. E isso vai gerando um sentimento que gera uma energia e daqui a pouco a gente está realmente fazendo tudo negativo, seja pra gente ou mandando essa energia pro universo. A terceira ação de autocuidado que a gente tem que ter para ter mais saúde é se livrar de pessoas ou situações tóxicas. Então, se não der para se livrar totalmente porque é um parente muito próximo ou porque você trabalha com essa pessoa, tente pelo menos criar uma barreira de defesa e não absorver tanta toxicidade dessa pessoa ou situação. A gente não pode deixar o copo nem cheio demais, transbordando, nem vazio demais. Porque vazio demais, qualquer coisa você deixa encher o seu copo. Daqui a pouco o seu copo está cheio de situações que não vão te fazer bem. Então, o seu copo tem que estar meio cheio. Só entra aquilo que agrega. Então, aprenda a diferenciar pessoas que são tóxicas na sua vida, pessoas que só têm comentários que não vão agregar, situações, aprenda a falar mais não, né? Então a gente tem que aprender a se defender, a criar uma barreira e pelo menos não absorver
tanta coisa negativa aí, tenta abstrair e só deixa encher o seu copo aquilo que te agrega, aquilo que vai te elevar, aquilo que vai te ajudar a construir. Então tenha mais perto de você pessoas que te elevam, né? Pessoas que estão ali sempre colocando um dedinho de dúvida, te deixando para baixo. Fuja do convívio dessas pessoas e, se não puder eliminar, pelo menos tenta não absorver. A quarta ação que vai te trazer muito mais saúde física e emocional, vai te trazer muito mais prosperidade, alegria de viver, vai fazer com que suas células trabalhem mais numa sincronicidade, trazendo mais saúde, é praticar a gratidão. Parece que é uma coisa simples, mas eu sempre falo para a pessoa ter um caderninho da gratidão e diariamente você escrever ali 10 coisas pelas quais você é grato. Então faça esse exercício, você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. Por quê? Quando a gente pratica a gratidão, a gente valoriza as pequenas coisinhas na nossa vida. Então, quando a gente é grato pelo teto que a gente tem, pela água que a gente bebe, pela água quentinha do chuveiro, pelo cobertor, pela saúde do filho, quando a gente vai colocando isso na mente diariamente, a gente força um pensamento no positivo. Lembra que pensamento gera um sentimento e esse sentimento te gera uma ação? Seja de sorrir, seja de ficar mais feliz com o outro, de ser mais generoso com o outro, não importa. Você vai ser mais feliz. As suas células vão movimentar de uma forma mais positiva. Isso tudo traz saúde. Então pratique a gratidão que você vai se ver uma pessoa mais feliz, mais plena, com mais prosperidade. Lembrando que toda energia que a gente emana para o universo nos devolve de uma forma muito positiva e muito grata. A quinta ação de autocuidado que vai te trazer mais saúde é ter um tempo só para você. Isso mesmo, tome um chá mais demorado, faça uma oração, converse com Deus, pise na grama, medite, respire fundo. É autocontemplação. Escute os seus pensamentos, veja o que realmente você quer, converse com você mesmo, um tempo só para você. Isso é entender, é respeitar o seu tempo, é ter gratidão por aquele momento só com você. Você é a sua melhor companhia. Isso traz muita saúde, porque nesse momento você está cuidando de você, você está prestando atenção nos seus pensamentos, escutando o que você quer de verdade. E respeite isso. Coloque em prática esses pensamentos que tanto você tem escutado. Nesse momento tão precioso, você é a sua melhor companhia. A sexta ação de autocuidado que a gente tem que ter para ter mais saúde em todas as áreas da vida é não procrastinar. Sabe quando a gente vai colocando aquela poeira para debaixo do tapete? Às vezes a gente acha que aquilo ali precisa ser feito, mas a gente deixa para depois. Cuidado, porque se a gente procrastina muito, a gente sabe que aquilo tem que ser feito, a gente sabe que aquilo vai ser bom pra gente, mas a gente vai colocando para debaixo do tapete. Isso gera um sentimento na gente de impotência, que a gente não deu conta, de culpa. Então, faça o que tem que ser feito. Se eu estou precisando emagrecer, deixa eu diminuir as minhas calorias, deixa eu começar uma atividade física, mesmo que não seja perfeito, deixa eu beber mais água. Se eu estou precisando fazer uns exames, não vai deixando para depois. Então, cuidar da gente é não procrastinar. Se eu sei que eu preciso fazer um curso, terminar aquele livro, tudo que a gente vai deixando para depois, a gente vai tendo uma sensação, sabe, de que a gente não está cumprindo com a gente mesmo. Então comece a fazer um checklist, colocar em prática tudo que você deseja. Não basta a gente sonhar, a gente tem que arregaçar as mangas e realmente realizar. Por isso que nesse vídeo eu estou falando de ações. Não adianta a gente só querer, a gente tem que saber querer. E saber querer realmente é colocar em prática. Então,
Então pare de procrastinar, faça um checklist, quais são as ações que vão te levar para prosperidade, para sua saúde como um todo, seja financeira, seja relacionamento, seja saúde física, sua saúde emocional. A saúde faz parte de um todo que tem que estar em equilíbrio. Então quando a gente está com essas partes bem resolvidas, não colocando para debaixo do tapete, não deixando de resolver quando tem que ser resolvido, a gente começa a colocar as ações em práticas e isso vai se realizando e trazendo prosperidade. Quando a gente tem mais prosperidade em todas as áreas da vida, a gente fica mais feliz, as nossas células, elas começam a sentir essa energia, tá, da prosperidade. E com isso a gente vai tendo mais saúde. E por último, a 7ª ação que vai te trazer mais saúde é não desistir do seu processo. Tá difícil sim para todo mundo, seja emagrecimento, seja melhorar um exame, seja passar no vestibular, seja conseguir aquele emprego, não importa, não desista do seu processo, mas não fique só no sonho, aprenda a cair e levantar o quanto antes. A gente tem que aprender a ser resiliente. Isso não significa que em algum momento a gente não vai estar mais tristonho, mas se reerga o quanto antes. Só não vence quem desiste. Atinge os seus resultados. Tenha saúde física, mental. Conquiste os seus sonhos através das ações. Forte abraço, fiquem com Deus e espero que esse vídeo faça sentido para você. Deixa aqui nos comentários se foi útil. Um beijo. Fui.